Bom dia, meus irmãos, graça e paz, animado com todo esse calor que está fazendo, desde, desde que o sol raiou, desde que a luz desceu, nós estamos aí animados com esse calor, né? Alguns... Bom, essa semana eu recebi um título novo. O presidente do Conselho Diaconal falou que eu sou arrancador de sorriso, é isso? Arrancador de sorriso, tá certo. Bom, graça e paz, que bom nós estarmos aqui. Eu tive que dar uma saída daqui para cumprimentar ali uma jovem chamada Esther, né? Que está com a gente. Poucos aqui conhecem, né? Quem conhece aqui, essa turma aí que, na época que eles eram adolescentes, né? Adriana, Jane, Paulinha, essa turma toda já ficaram velhos, entendeu? Eu era líder eles eram adolescentes, eu era líder deles. E eu percebi que eles ficaram velhos e eu continuei a mesma coisa. Bom, prova disso tá a irmã lá atrás, no último banco, é a irmã Verônica, né? A irmã Verônica também. A irmã Verônica não foi minha adolescente, mas eu quando cheguei aqui nos primeiros dias aqui, a irmã Verônica também aqui estava, e ontem ela esteve na minha casa e ela disse assim: olha, você não mudou nada, ou quase nada, ou quase nada. Quando ela fez quase nada, eu entendi o gesto, né? Eu entendi o gesto. Mas que bom ter conosco aqui essa turma. Final do ano essa turma sai, né? Eles saem da toca, né? Um vem de Araruama, outros saem de um monte de lugar e vem, a gente conhece, né? A igreja vai embora e os visitantes entram na igreja, né? E a gente assim pode rever os nossos irmãos. Que bom ver Esther aí juntamente com seu esposo, né? Alegria estar com a gente, Verônica, e os demais visitantes também. Alegria de estar com os irmãos. Esse ano foi um ano especial, um ano da unidade. E todos nós aprendemos o que é unidade. Porque não é possível, pastor Davis, preparar ali uma mensagem. 1 Coríntios, né? E falar em Coríntios fica difícil, né? Principalmente quando tem vascaíno presente, né? 1 Coríntios, dissertou 1 Coríntios todo, falando sobre unidade, falou sobre problema, falou sobre alegria, falou sobre a igreja, falou sobre tudo. E a gente, todo domingo aqui, aprendendo, e a gente chega no final do ano e a gente entende o que é unidade, não é verdade? Então nós sabemos o que é unidade. Alguém aprendeu sobre unidade aqui? Amém? Não tem como não aprender, né? Vocês ficaram mais unidos? Ficaram mais unidos? Vocês, vocês se tornaram pessoas melhores? Quem se tornou uma pessoa melhor esse ano? Você se tornou uma pior. Quem se tornou uma pessoa pior esse ano? Pior? Pior, ninguém se manifesta, né? Ninguém se manifesta. Quem passou por problema esse ano? Todos nós passamos por problema, né? Quem gostou de ter passado por esses problemas? Poucas mãos levantaram. Quem gostou de passar pelos problemas, leu Tiago. O que Tiago diz? Bem-aventurado aqueles que passam por provações, né? Vão por provações, que as provações, ela produz alguma coisa boa, não é verdade? Então sempre a gente aprende. Mas eu trouxe uma palavra para os irmãos nesta manhã, no último domingo de 2025. Pela manhã, a gente tem uma palavra para a igreja sobre... eu até treinei essa palavra de manhã, perguntei à minha esposa, né? Como é que falava ela em inglês, né? Mas eu treinei. Resort. Quem sabe o que é resort? Ninguém sabe? É um... Isso, os irmãos, todo mundo falando junto, parece língua, ninguém entende nada. Parece língua, ninguém está entendendo nada. Vamos aqui traduzir. Resort é o quê? Um lugar bonito, bom, lugar onde tem tudo, tem de tudo. Você não vai precisar sair daquele lugar, não é isso? Para fazer nada, porque naquele lugar, naquele espaço bonito, bom, de uma boa comida, um bom ambiente, uma boa piscina, ninguém está. Quem gostaria de estar nesse lugar? Você gostaria de estar nessa manhã nesse lugar? Você trocaria estar na igreja para estar nesse lugar? Pastor, eu vou tomar uma água. Vamos ver em janeiro.
as redes sociais caguetam vocês. Vocês pensam que não? Aí o irmão, um parente, posta lá, né? Tem um irmão que postou essa semana com a família dentro de uma piscina. Ele mora tantos anos ali, nesse prédio aqui, tem uma piscina ali. E os moradores não usam a piscina, né? Os moradores não usam. Quem usa são os visitantes. E eu, como visitante, já fui mais na piscina do que o dono. Essa semana ele postou lá com a família dele, lá, encostado, né? Na piscina lá. Aí eu botei uma observação, falei, né? Tá usando minha piscina, né? Tá certo. Eu não vou falar quem é, não. Eu não vou entregar meu irmão Rodrigo, não. Meus irmãos, como o pastor me deu bastante tempo hoje para pregar, eu acho que ele me deu bastante tempo, porque eu acho que ele quer ir embora para casa mais cedo e nós queremos também. Lá no livro de Jeremias, onde nós estaremos falando sobre uma sorte diferente. O lugar onde nós não gostaríamos de estar, mas muitas das vezes necessário. E por que necessário? E por que nós somos levados a este lugar, e um lugar tão diferente, tão difícil, e que, na verdade, quando a gente pensa de lugar, eu gostaria que a gente mentalizasse não somente um lugar geográfico, mas se nós pensássemos em uma situação, num momento da nossa vida. Eu sei que a gente está num momento assim de retrospectiva, né? E final de ano, a gente está querendo entrar 2026 bem melhor, não é verdade? Amém? Nós queremos entrar 2026 bem? Vocês querem realmente um 2026 abençoado? Quer? Quem aqui já jogou na Mega Sena esse ano? Quem já comprou o bilhete? Qual é o prêmio da Mega Sena? Ellen, qual é o prêmio da Mega Sena? Aí ele mandou eu perguntar à igreja. Mandou não, mandou não, mandou não. Ela não mandou não. Eu que estou perguntando. Alguém sabe o prêmio da Mega Sena? Um? 1 bilhão? 1 bi? Rapaz, 1 bilhão dá para fazer um bocado de coisa, não dá? 1 bilhão. Dá para fazer um churrasco, né? Eu tô assim, quando eu falei de Mega Sena, mas deu uma animada, né? Deu uma animada. Mas vamos pro texto que é melhor, vamos pregar, né? Vamos falar da palavra de Deus que é melhor de Mega Sena. Jeremias capítulo 29, nós leremos do 11 até o 14. O exílio, um lugar pedagógico, um lugar onde se aprende, lugar onde nós nos descobrimos, ou nós entregamos os pontos, ou nos aperfeiçoamos. Qual o propósito de Deus para o povo e para nós também, uma vez que, quando nós lemos as histórias da Bíblia, nós estamos lendo também a nossa história do nosso tempo. E, na verdade, hoje nós vamos aprender um pouco qual o propósito de Deus em tratar-nos diante dos nossos exílios, diante de situações difíceis, diante daqueles lugares que nós não gostaríamos de estar, exilados, presos, mas muitas das vezes existe exílios que, na verdade, não somente um lugar geográfico, mas situações em que muitas das vezes nós somos colocados neste lugar. E é neste lugar que ele tem duas visões. Ou nós desistimos, ou nós somos aperfeiçoados. Em que momento da nossa vida, durante todo esse ano, nós fomos colocados em uma situação, nós fomos colocados numa circunstância, nós fomos colocados num desafio, nós recebemos alguns diagnósticos, nós recebemos algumas informações, nós fomos transportados para este ambiente chamado o lugar pedagógico de Deus de tratar o nosso caráter. E Deus tem um propósito no tratamento do nosso caráter: sermos íntegros, inteiros. Deus nos quer inteiros. Diz assim a palavra de Deus: porque
sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Pensem em 2026. Eu conheço os planos que tem para vocês. Em 2026, ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Nós sabemos o que vai acontecer? Não sabemos. Nem sabemos também se nós vamos estar nesse 2026. Ih, pastor. Mas, dentro desse ano, olha só o que Deus está dizendo para nós. Eu sei e conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus sabe. Que Deus sabe, a gente não tem dúvida alguma. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Palavra bonita, né? Palavra boa de ouvir. Deus tem plano para fazer a gente prosperar. Então a gente vai falar o ano todinho sobre prosperidade. Não é isso que nós temos. Nós temos aí preparado, já tá, o pastor Davis preparou ali as novas estações. E nós vamos ver aonde nós vamos chegar no final. Chegando no final, né? Porque eu sei, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, declaro o Senhor, o plano de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Olha só que ensinamento. Mesmo nos lugares difíceis, Deus é pedagógico em tratar-nos e levar-nos aonde Ele quer que nós estejamos. A prosperidade de Deus sempre será na direção da integridade. E uma vez que nós não somos inteiros, ainda estamos em formação do nosso caráter, do nosso convívio com Deus, nós precisamos conhecê-lo para entender qual é o plano de Deus para nós, quais são os planos de Deus para nós, individualmente e como igreja. E isso é importante nós destacarmos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então nós temos aí, na política, várias promessas dizendo para vocês assim, olha, quem ganha 5 mil vai ser beneficiado. Aí outros vêm com uma promessa, não, mas eu prometo isso aí. Então, vocês clamarão a mim. O que Deus está dizendo? Vocês clamarão a mim. O que quer dizer com isso? Vocês têm que orar mais. Vocês têm que buscar mais. Mas quando nós buscamos a Deus, nós buscamos para receber algo de Deus. E quando nós o conhecemos, nós descobrimos aquilo que nós identificamos como necessário para nós, nós descobrimos a maior necessidade que temos, conhecimento de Deus. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Promessa de Deus. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o... E o coração precisa ser um coração íntegro, inteiro diante de Deus. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Já viu aquela historinha, aquela brincadeira com os pais, com os filhos, que o pai se esconde e manda o filho procurar? Pedro vai chegar a isso. O pastor vai se esconder atrás da cortina, né? Vai se esconder atrás da cortina e falar assim, Pedro, onde eu estou? Pedro vai ter dificuldade de achar o pastor Davis? Não vai ter dificuldade. Atrás da cortina não tem como nos esconder. Não é isso? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do... Rapaz, a coisa começou já a clarear para nós, que quando a gente fala assim, olha, vocês serão abençoados, vocês... mas quando fala cativeiro, o que nós identificamos? Que Deus está tirando e Deus está planejando tirar o povo do cativeiro, do exílio. Está falando sobre o povo de Israel. Tirarei de volta do cativeiro. Então Deus está falando com o povo que está cativo, está exilado. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Amém? Gostaram do cativeiro? Gostaram de ser exilado? Ninguém gosta de estar cativo, ninguém gosta de estar exilado. Ninguém gosta de estar num lugar onde você não gostaria de estar. Então nós aprendemos aqui um princípio. O cativeiro, o exílio,
É um lugar onde você é tirado do lugar bom para um lugar ruim. Você está num lugar bom e você agora é deportado para conviver num lugar não agradável. Você não está no lugar e não, agora Deus fala assim, ó, não, Deus agora vai me colocar no resort. Deus vai me tirar desse problema aqui, Deus vai me tirar, né, disso tudo. E essa semana eu ouvi de uma jovem falando assim, eu vou trocar de igreja, mas eu já cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu estou cansado de trabalhar na igreja. Eu quero numa igreja tranquila, de ficar num resort, né? Tem resort espiritual. A gente só vai encontrar aqueles irmãos tranquilos, né? Encontrar o Fábio, né? A gente vai encontrar só aquela turma tranquila, né, Edmar? A gente só vai... sabe aqueles irmãos tranquilos que não traz dificuldade? A gente só vai... Mas não é isso que Deus faz. Deus coloca a gente... Por quê? Porque o propósito de Deus, a pedagogia de Deus para nós é nos tornarmos inteiros. Pense sempre nessa palavra. Íntegro é inteiro diante do Senhor. E Deus começa a tratar a gente como inteiro aonde? Qual o lugar onde Deus começa a tratar para sermos inteiros? Qual o lugar que Deus nos torna íntegro? Se você me buscar de todo o seu... Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos nesta manhã. Neste último dia, Senhor Deus, neste último domingo desse ano. Nós sabemos, ó Deus, olhar para trás. E sabemos, ó Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui as tuas mãos esteve sobre nós. E nós, ó Deus, nesta manhã, nós queremos ouvir somente a tua voz. Porque nós precisamos, ó Deus, e desejamos atentar, ó Deus, para o teu propósito nas nossas vidas, de nos tornarmos inteiros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós encontramos que o propósito, quando Deus levava o povo para ser exilado, normalmente Deus estava dizendo assim, olha, vocês não me conhecem. E pelos fatos de vocês não me conhecerem, vocês me dividem. Vocês vão buscar recursos ali, vão buscar recursos aqui, e com isso eu vou precisar levar vocês para um lugar para vocês aprenderem. Não como um castigo, mas para nos ensinar que muitas das vezes as situações que nós passamos não é um castigo de Deus. Deus não está colocando assim, não, você fez isso, agora você vai ficar ali de joelho, você vai ficar ali passando essa prova e eu vou dar as costas para você. Deus nunca castiga com um propósito de punir. Ele traz a uma realidade difícil na nossa humanidade para nos ensinarmos que ele precisa ser conhecido. E quando ele é conhecido, mesmo que a gente esteja em qualquer outro lugar, nós estabelecemos com ele um crescimento tão grande de relacionamento com Deus. A nossa personalidade, já dizia lá, né, os grandes conhecedores, né, filósofos, que a personalidade ela precisa ser desenvolvida. Nietzsche já trabalhava esse entendimento. Nós precisamos, como pessoas, crescermos e amadurecermos. Mas sempre olhando para um aspecto de que a autoconfiança, o autoconhecimento, tudo a partir do homem. Mas nós sabemos que o homem ele não se conhece a partir dele. Não é suficiente ele buscar esse autoconhecimento. E nesse autoconhecimento ele se lidar com duas realidades. A realidade da prosperidade e a realidade das perdas. Essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Mas nós encontramos, olhando para o texto, nós encontramos uma realidade do povo agora já cativo. E nós sabemos que o povo de Israel ele ficou cativo ali na Babilônia. E Deus, se nós olharmos e lermos o livro de Jeremias, nós vamos encontrar Deus até mesmo falando para o rei da Babilônia, para aqueles governantes da Babilônia. Olha, eu estou colocando vocês aqui, mas não pense você que você está dominando esse povo a partir de vocês. Porque no momento que eu pesar a mão de vocês, vocês estão exterminados também. Então façam-me um favor. Vocês cuidem deles, mesmo que eles estejam ali, eles estão ali para serem tratados, serem cuidados. Agora, não é um cuidado simplesmente de dar o melhor. Por quê? Porque o princípio de você levar para uma pessoa para um lugar
para outro lugar ou para uma situação é tirar de você um pouco da sua identidade. E essa perda dessa identidade, esse exílio, ele já começou lá no Jardim do Éden. Será que Adão e Eva não estavam no resort? Não estavam no lugar perfeito? Não estavam no melhor lugar da sua vida? Será que a humanidade não estava convivendo ali na presença de Deus? O que faltava para eles? E por que Deus coloca ali algo para afetar esse ambiente? Por que Deus cobra da humanidade a obediência? Por quê? Porque a integridade, ela começa na obediência. Se nós olharmos para Deus, porque sabemos o que Deus quer, sabemos o que a palavra de Deus nos direciona, nós sabemos de Gênesis e Apocalipse. Nós não nos falta saber. Agora, saber o que Deus quer para nós não é suficiente para a execução. Por que isso acontece? Porque nós fomos afetados. Porque quando o homem ele peca e ele sai do melhor lugar, agora ele é transportado para um cativeiro. Será que Adão e Eva foram transportados para algum cativeiro? O princípio do cativeiro e o princípio do exílio, ele se cumpre, já começa a se cumprir ali. Porque a presença de Deus, o homem estava inteiro na presença de Deus. O homem estava vivendo ali do melhor. Imagine um homem acordar de manhã, lidar com o melhor ambiente possível, com os animais, com as plantas, com a própria esposa, né? Com a Eva. Deus de tarde fazendo aquela visita ali especial, tomando aquele cafezinho com bolo de milho, né? Olha, aonde o homem vai se meter para agora ser quebrado? Dia inteiro, ele passa a ser agora um homem fracionado. A realidade disso passou pelo quê? Pela desobediência. Então, cabe a cada um de nós, quando chegar no céu, bater um papo com Adão e Eva e falar com eles assim, olha, o que vocês arrumaram? O que vocês arrumaram com a gente? Nós nascemos todo quebrado por causa de vocês. Quem é que vai fazer isso quando chegar lá no céu? Dá vontade, não dá? E se você chegar no céu com a vontade de querer pegar Adão e Eva, com certeza você não vai chegar nem na porta. Quando ele sai da presença de Deus, do melhor lugar, do melhor ambiente, e o que era melhor para Adão e Eva ali? O que era de melhor para eles? Tanto o cenário de um jardim, tanto um cenário que esse jardim nós chamamos de paraíso, nós chamamos esse lugar de paraíso, mas a presença de Deus tornava esse homem inteiro, tornava esse homem íntegro. E agora, quando ele sai deste lugar, eles vão para um exílio, chamado o quê? Sai da presença de Deus. Eles perdem, eles morrem. Ora, Deus falou para ele, não disse? Você vai morrer. Eles morreram? Claro que morreram. Morreram ou não morreram? Quando a gente pensa em morte, a gente só pensa em física, né? A nossa cabeça só pensa no físico. E a gente vai criando esse entendimento de morte só física. Mas a morte que eles tiveram foi a perda da sua identidade. Eles agora não eram mais inteiros. Eles agora eram pessoas que precisavam se completar. E onde completar agora? Agora que eles são esvaziados, agora que eles começam a viver com essas duas realidades. Enquanto o mal só estava do lado de fora, e Deus estava dizendo assim, olha, o mal está do lado de fora. Mas tem aqui a possibilidade do mal não apenas estar do lado de fora, mas agora o mal estar dentro de vocês. A desobediência foi a chave para que o mal agora, que estava somente do lado de fora, passasse a ser uma realidade dentro do homem. E dentro dessa realidade, como nós vamos viver? De que forma nós vamos viver? Coloque folhas, se cubram de peles, dê o jeito de vocês. Deus podia pegar Adão e Eva ali, conversar ali, né? Adão e Eva se arrependerem, eles passarem ali. Mas o que Deus faz? Retira ele daqueles lugares. Eles vão para um exílio.
E agora, fora daquele lugar, Adão e Eva caminhando, a gente fica pensando, né? Eva olha para Adão e fala assim, demos mole. Já era. Perdemos. Aí Eva olha para Adão, e agora, José? O que a gente vai fazer? Quem lembra dessa frase, e agora, José? Quem lembra? Os novos não lembram. Lembram dessa frase? E agora, José? É uma expressão que as pessoas usam, né? E agora, José? É um poema. De quem era esse poema? Olha o quiz aí. Carlos Drummond. E agora, José? Ele está fazendo, o Carlos Drummond, ele está escrevendo um poema para dizer assim, e agora, quando vocês estão só? Se vocês lerem o poema, vocês vão, e agora? E agora que vocês estão só? Como é que vocês vão lidar com essa realidade? E agora que vocês estão vazios? E agora que vocês estão pela rua? E agora que vocês estão sem destino? Esse poema, ele está traduzindo exatamente isso. Apresentando uma realidade para o homem responder ante todas as realidades e dificuldades que ele vai passar. E agora, José? E é uma pergunta. E agora, José era uma pergunta, dizendo para o homem, diante da situação que vocês estão passando, o que vocês vão fazer? Em contraste, esse agora José e ao poema de Carlos Drummond de Andrade, nós temos a palavra de Deus que vai dizer, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Por quê? Porque no poema de Carlos Drummond, ele está fazendo uma pergunta, está colocando o homem sobre a parede e está dizendo, o que vocês vão fazer vazios como agora? Essa é uma realidade do homem. O que nós fazemos? Diante de uma dificuldade, eu vou recorrer a Deus. A Bíblia está dizendo, clama a mim, eu vou te responder, eu tiro você dessa situação. Ok. E a gente fica nesse vai e vem do tipo, eu entro numa situação, numa dificuldade, oro, peço a Deus e Deus me tira, eu venho à frente e eu agradeço. Muito bom isto. Muito bom isto. Mas será que eu consigo retirar de todos os momentos da minha vida, de tudo aquilo que eu fui colocado, que a minha mente projetou, e que a pergunta ainda soa na minha mente, e agora, José? Porque, na verdade, é essa pergunta que as circunstâncias fazem. E agora, o que você vai fazer? Judas, o que você vai fazer agora com essas 30 moedas? O que eu vou fazer? Vazio. Perco a minha vida. Não foi exatamente isso que Deus disse para Adão? Você vai morrer. Você vai perder o sentido da vida. As realidades vão se apresentar diante de nós e elas vão se repetir no ano de 2026 de várias formas, de várias maneiras. O que nós temos de entendimento e conhecimento de Deus que possamos recorrer a Deus? Temos a reunião de oração 8 horas da manhã. A irmã Leila, ela tem uma oração especial ali, se ela botar a mão. Né, irmã Leila? Não é isso? E não só oração, ela tem a revelação também. Olha só. Irmãos, ali é a oração de manhã, ali aquela oração ali, são os irmãos, quando os irmãos saem dali daquela sala ali, os irmãos têm que ver como é que o brilho, né, do rosto ali tá. A glória de Deus está ali no rosto deles ali. Um bom café faz essa glória aparecer, que é uma maravilha. Irmãos, Deus está dizendo para o povo exatamente isso. Vocês estão agora dentro de um ambiente e que a proposta desse ambiente é tirar de vocês a integridade. O que vocês ainda restam de vocês, eles são retirados no ambiente. O que ainda resta de vida em vocês vão ser retirados. O que vocês sabem sobre Deus vão ser retirados. Porque é isso que nós perdemos. É isso que acontece quando a nossa vida ela vai sendo levada de um lado para o outro e a gente vai acumulando os anos e a gente não tira dessas experiências de lições.
Quantas das vezes nós fracassamos durante todo esse ano? Quantas das vezes houve fracassos nesse ano? E se falar de fracasso nesse lugar, domingo passado o pastor Davi estava falando sobre Davi. Quem elegeria Davi para diácono da igreja? Mas ele é considerado homem segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, não porque ele foi perfeito, mas no vazio dele, ele rasgou, ele se arrependeu, ele colocou todo o lixo para fora. E Senhor, eu pequei contra o céu. A gente lê o Salmo 51 e a gente vê ali. Mas Davi não é referência. Referência é José. Esse José é diferente, né? Não é o José do Carlos Drummond. José é aquele homem perfeito, né? Aquele homem que passou por todas as dificuldades, tornou rei. A gente tem como referência de alguém inteiro, de alguém íntegro, de alguém que está ali realmente para ser referência. E o é. Mas José, muitas das vezes, nós assumimos esse papel do José do tipo, não, eu nunca errei. E eu espero que você não erre comigo, meu irmão. Porque se você errar, eu sou perfeito, eu sou inteiro. E sendo inteiro, eu posso exigir de você que você também seja inteiro, que você seja íntegro. Eu vou começar a colocar exigências. Eu vou sentar na cadeira do mérito, eu vou sentar na cadeira do mérito e vou dizer assim, olha, eu mereço este lugar. José é uma referência. Davi é uma referência. Sabe por quê? Porque Davi soube retirar de tudo aquilo que ele passou e de tudo que nós passamos, nós podemos retirar as lições que vão nos impulsionarmos a sermos pessoas de coração íntegro. Deus, ele olha para nós, ele espera de nós exatamente essa integridade. Como nós falamos, existe alguns exílios, existe alguns cativeiros emocionais. Só para nós termos uma ideia, todos nós um dia estivemos dentro de um cativeiro. Mesmo que por 9 meses. Alguns menos, mas no máximo 9 meses. Quem é que nasceu de um útero? Ninguém nasceu no tubinho, né? Lá do laboratório, né? In vitro, né? Que dá o nome, né? Ninguém nasceu in vitro, né? Aquele lugar tranquilo. Vocês lembram do lugar que vocês estavam? Dentro do útero da mãe de vocês? Vocês lembram? Mas é um lugar bom? Hein? O boleto chegava lá para vocês, lá dentro? Vocês sabiam o que era dificuldade? Existe um poema que diz, existe vida, não é? Depois do útero. O pastor está gostando, eu estou estudando, né? Olha, a régua está lá em cima. Depois que o Marlon chegou para cá, minha régua está lá em cima, né? Falando de Nietzsche, falando de, né? É isso aí. Eu que não cresço, eu que não aprenda, não. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos ali num lugar tranquilo. Mas depois que você saiu, você não trocou um lugar bom para um lugar mais difícil? Não foi? Mesmo deitado em berço esplêndido? Não é isso? Você chorava dentro do útero? Chorava? Você sentia a tristeza da mãe. Nós sentimos a tristeza da mãe. Mas chorar a gente não chorava. Já estava alagado lá, né? O que acontece? A gente faz esse movimento. A gente sai desse exílio e agora vive uma realidade. E qual é o segundo cativeiro? A gente está ali, daqui a pouco a mãe fala assim, olha, você tem que ir para a escola. Rapaz, ficar em casa
comendo, bebendo, sem fazer nada. Agora você tem que ir para a escola. Acordar cedo para ir para a escola. Né, Davi? A dificuldade para acordar cedo, os pais têm que... Agora, eu estava em casa, agora nós, como seres humanos, temos que ir para a escola. O segundo cativeiro. E o terceiro? Depois que nós estudamos, estamos preparados, agora o pai vai dizer assim, olha, CLT. Procura um trabalho. Mas, rapaz, eu estava tão bem lá no útero. Depois eu saio, eu estava tão bem no berço. Depois eu estava tão bem dentro de casa, eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar. O quarto eu não vou falar. O quarto eu não vou falar. Porque pode ser interpretado. Eu sei que a mente de vocês e meus amigos de plantão, eu tenho um amigo de plantão, tá, Edmar? Que quando eu estou pregando, meus amigos de plantão, eles fazem sinais. Eu tenho um amigo de plantão que ele fez esse sinal assim, olha. Aí os irmãos falam assim, eu sabia que ia chegar ali. Você tá em casa tranquilo, né? A mãe, alimento, fazendo nada. Você arruma um problema e tem que casar. Brincadeiras à parte, mas todo esse caminho é um caminho que faz parte da nossa humanidade. E tudo isso passa por mudanças. A nossa vida vai passando por essas mudanças. A gente vai encontrando esse caminho de mudanças. E nesse caminho de mudanças, nós nos tornamos pessoas melhores. E se nós nos tornamos pessoas melhores, quem nos afetou para nos tornarmos pessoas melhores? E o que nos afetou para nos tornarmos pessoas melhores? Quando nós chegamos no final de um ciclo, de um tempo chamado ano, quando nós chegamos nesse período, agora já no final, e fazemos toda uma leitura de tudo que nós passamos, falando sobre unidade, falando sobre perdão, falando sobre amor, o que não faltou foi temas aqui falados, não faltou foi temas ensinados, não faltou situações, tudo isso, todo esse ciclo. Para quem nós nos voltamos? Para as circunstâncias que nos empurram e dizem, onde está o teu Deus? Ou olhamos para o que Deus, como promessa, diz para nós? Um filho vos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Tudo isso poeticamente é muito bom. Mas essa realidade é a promessa de Deus para nós. Sabe por quê? Porque teve um que saiu do melhor lugar, abriu mão de toda a sua glória para se deslocar para o lugar onde existem pessoas ruins, pessoas brabas, pessoas sozinhas, pessoas perdidas. Esse fez esse caminho, mas para que o mal não tivesse proeminência e nem a morte tivesse a palavra final, esse que saiu do melhor lugar se tornou junto de nós no exílio, no cativeiro, porque eu sei o pensamento que eu tenho de vós para dar o fim que vocês desejam de um melhor lugar, porque nós sabemos o melhor lugar de estar. Mas nós não sabemos ainda, de forma inteira, quem é que vai nos levar para este melhor lugar. E saber, nós sabemos. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi Ele que se abriu mão de toda a sua glória para se fazer um de nós, para afetar-nos, para ser a referência, para sermos pessoas melhores. E o que Ele nos entregou
para sermos pessoas melhores. O perdão, que muitas das vezes nós retemos, a graça que muitas das vezes nós retemos, embora sabemos, a misericórdia, a compaixão, que nós sabemos e que recebemos dele, e o que ele espera de nós, que sejamos instrumentos para tornares pessoas melhores, irmãos melhores e pessoas melhores. Nós temos a referência, mas passa por cada um de nós vivemos esta realidade chamada unidade, a graça de Deus sobre nós, pessoas inteiras. E eu termino, não sei exatamente a quem esse homem se apresentou. Não sei se foi Moody. Esse homem, ele tinha um grande pregador. Talvez Moody, não sei exatamente, eu não estou lembrado bem. Ele não tinha as duas pernas. Ele foi se arrastando e o pregador ele fez o apelo. Ele foi se arrastando e chegou perto do pregador e fez a seguinte pergunta: pastor, Deus recebe um homem pela metade? Ele não tinha as duas pernas. E o pregador disse para ele: é melhor um homem pela metade, mas com um coração inteiro, do que um homem inteiro com o coração pela metade. Que Deus nos abençoe.